que ele vive. Seja muito bem-vindo, você que está chegando para assistir mais este vídeo. Eu sou o Lucas e você está no canal Jesus Palavra da Vida, e eu te cumprimento com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo de alegria, mais uma oportunidade que Deus assim nos concede, de nós podermos estar falando acerca da grandiosidade que é esta palavra, a palavra de Deus. Como os irmãos já devem ter notado, alguns dias nós não estamos conseguindo gravar, devido ao meu trabalho secular, estava bem corrido, mas eu quero estar retomando a série de vídeos. Nós temos alguns vídeos em atraso, que é da nossa EBD, as lições da Escola Bíblica Dominical. Nós temos os vídeos que eu estava gravando acerca dos Salmos, um Salmos narrado, para que se torne mais interativo. E os vídeos que eu posto continuamente, que nós tratamos sobre a palavra de Deus, nós conversamos, o Espírito Santo vai acrescentando aos nossos corações palavras diretamente do trono de Deus, assim como esta de hoje. O tema deste vídeo será um lenço dobrado em um sepulcro vazio. Assim nós estaremos com este título, uma palavra muito gloriosa, um assunto muito importante. Se a Bíblia está fazendo questão de assim nos mostrar, um versículo inteiro foi reservado para este detalhe, acerca do sepulcro, acerca de um lenço enrolado, um lenço dobrado. A Bíblia não existe pontas soltas. Então, se este versículo está aqui, é para que nós possamos entender algo. Claro que não sabemos se esta é a explicação correta, mas faz muito sentido. E eu te convido a gente estar construindo um pensamento, nos aprofundando a preciosa palavra de Deus. Assim eu também te convido, você que não é inscrito, nos ajude se inscrevendo, nos ajude a propagar a palavra do reino, nos ajude, que assim eu tenho certeza que Deus estará te abençoando de uma forma especial. Então, assim, terminando esta introdução, agora sim, nós estaremos adentrando a poderosa palavra de Deus. Vamos para o vídeo. Quero compartilhar um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, no seu capítulo 20, e apenas o versículo 7. E eu quero que você preste muita atenção sobre este versículo. Capítulo 20 do Evangelho conforme escreveu João, e o versículo 7. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado em um lugar à parte. Amém, meus irmãos? Quando João assim escreve o seu capítulo 20, ele está nos falando acerca da ressurreição de Cristo. O versículo 1 assim nos diz: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Maria Madalena está indo em direção, conforme a palavra disse, está indo em direção aonde puseram o corpo de Jesus. E ali ela se depara com a pedra removida, ou seja, e ela percebe que o corpo de Jesus já não está mais no sepulcro. E nisto ela corre de volta à sua casa, onde os discípulos estavam reunidos, e ela traz consigo, segundo o Evangelho de João, ela traz consigo essa informação: ei, aonde puseram o corpo do meu Senhor, porque não está lá mais no sepulcro. E agora ela fala com os discípulos, ela fala com Pedro e com o discípulo a quem Jesus amava, João, o próprio escritor deste evangelho a qual nós estamos fazendo menção. A Bíblia diz que agora os dois discípulos, eles se disparam correndo. Eles começam a correr em direção ao túmulo, onde colocaram o corpo de Jesus. A Bíblia diz que então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, ou seja, João ele corre mais do que Pedro, e ele chega primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis
todavia não entrou. João, quando chegou, ele vê os lençóis embolados, jogados ao chão, e aí ele não entra mais, ele fica sobre a porta, observando. Aí a Bíblia diz no versículo 6, chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Então Pedro também, ele tem essa visão, ele olha os lençóis de fato jogado no chão. E que o lenço, e aí vem a parte muito importante, para nós entendermos esse raciocínio. Aí vem o versículo 7 e nos diz, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Aqui nós temos uma informação muito importante, que o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, ou seja, a sua mortalha, ela não estava junto com os lençóis embolados e jogado no chão, mas agora este lenço está dobrado, está enrolado de uma forma muito cuidadosa sob a cabeceira da onde estava o corpo de Cristo. E aí que nós entramos em algo muito interessante. A história vai nos dizer, e agora nós estamos entrando na história. A história vai nos dizer de um costume hebraico ou judaico, que todas as vezes que o servo servia o seu amo, preparavam-se à mesa, e quando esse amo, ou seja, o senhor do servo, terminava a sua refeição, ele limpava a sua boca, limpava os seus dedos, ele se limpava e atirava sobre a mesa de qualquer forma aquele lenço. E aí o seu servo sabia que poderia retirar a mesa, que poderia se aproximar, porque o seu senhor já tinha terminado a sua refeição. E quando acontecia ao contrário, que o seu senhor ele pegava, ao invés de agora embolar o lenço, ele pegava e dobrava, cuidadosamente ele dobrava e deixava sobre a mesa. O servo de maneira alguma se atrevia a retirar a mesa. O servo de maneira alguma se atrevia a chegar perto sequer da mesa, porque aquele lenço dobrado em cima da mesa significava que o Senhor voltaria, ou seja, ele voltaria para a mesa, ele voltaria à sua refeição. Então, se é essa a explicação correta, nós não sabemos, não há outro relato, não há como nós dizermos é 100% verídico, não. Existem especulações, mas à luz da Bíblia, algo nos chama atenção, porque esse versículo ele não está aqui de maneira equivocada. João ele fez questão de deixar esse versículo, ele reservou um versículo inteiro para nós nos atentarmos a este lenço dobrado. E aí que vem algo muito interessante, assim, trazendo a luz da palavra. Quando eu vejo agora a história dizendo que quando ele embolava o lenço e atirava na mesa já estava terminado, agora nós vamos para os lençóis. Quando João e Pedro constataram que os lençóis que estavam envolvendo o corpo de Jesus estavam jogados no chão de qualquer forma, embolado, ali eu vejo algo, que o sacrifício foi cumprido, já estava pronto, já estava consumado. Essa é a ótica do lençol. Ou seja, não precisaria outro sacrifício, porque o dono daqueles lençóis, o dono daquela situação, ele já cumpriu o seu propósito. Ou seja, o sacrifício de Cristo foi vicário, derramou seu sangue por mim, por você e por toda a humanidade. Agora, quando eu olho para o lenço dobrado, arrumado à parte sobre a cabeceira, algo nos chama a atenção. O dono daquele lenço era Cristo. E ao dobrar, segundo a história judaica ou hebraica, Jesus estava dizendo que ele voltaria. Então, aquele lenço dobrado, se é esse o significado, não sabemos. Mas neste pensamento que estamos construindo, o lenço dobrado sobre a cabeceira do sepulcro vazio estava dizendo: em breve voltarei para buscar a minha igreja. Eu voltarei para levar comigo a minha igreja, e assim nós estaremos às bodas do Cordeiro, participando com alegria daquele grande dia.
aquele grande banquete, a qual eu mesmo, assim disse o Senhor Jesus, a qual eu mesmo servirei a cada um que vencer com alegria. Eu servirei todo aquele que prevalecer, aquele que permanecer, aquele que perseverar em meio às lutas, em meio às dificuldades. Eu mesmo que fui morto, mas ao terceiro dia ressuscitei. Fui morto, uma morte de cruz, uma morte muito dolorida, muito sofrida, mas aquele dia nós estaremos ali junto com o nosso amado. Então, meu amigo, se você gostou desta explicação, compartilhe esse vídeo, se inscreve, nos ajude a propagar. Conforme eu disse, nós não temos 100% de certeza se esta é a explicação, mas que faz muito sentido este lenço dobrado sim à parte. É muito enfático, irmão, é muito enfático. Num lugar à parte, ou seja, Jesus nunca fez nada sem propósito. Jesus deixou aquele lenço com um propósito. E eu creio, Lucas, eu creio do fundo do meu coração que era este o recado que Jesus estava dizendo. Eu voltarei. Jesus estava dizendo que voltaria para buscar os seus. Assim nós encerramos este vídeo e eu te espero. Se assim o Senhor permitir, no próximo vídeo nós estaremos juntos nos alegrando com esta palavra gloriosa. Uma vez mais, que Deus em Cristo te abençoe, que você tenha uma continuação desta semana abençoada, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus negócios, o teu ministério, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.